Graças a Deus, mais um domingo, mais uma semana que se encerrou, uma semana que está se iniciando. Hoje, dia 31 de maio de 2026, último dia do mês, vamos ao Evangelho no Lar, um dos trabalhos mais poderosos de autoconhecimento, de desobsessão, de limpeza do lar. É fantástico. Vamos ao livro Minutos de Sabedoria. Perdoem o estado do livro, mas é o que eu digo, as letras elas não pulam, né? Então, os livros estão velhinhos, sem capa, mas estão aqui. Página 95. Com nossos pensamentos e palavras construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente, para que seu futuro seja feliz. Importante. Vigiar o momento presente. Plante semente de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Aqui em todos os sentidos, no material, no mental, no físico, há necessidade de vigiar constantemente, diariamente. E assim pedimos a permissão para abrir essa leitura do Evangelho no dia de hoje. Do livro Vinha de Luz, médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, acender as luzes da casa, quando possível, porque, eu digo isso porque existem lares que é difícil você fazer o Evangelho, né? Não é aceito, não é em todo lugar que ele é aceito. Pelo menos no seu ambiente, no seu quarto, em algum canto. Muito menos com a presença de vela e incenso, como é feito aqui. Mas isso é o mínimo material necessário para ser feito, desde que seja uma boa leitura. Em combate. Ainda não resistireis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária. Sem um recurso de outros tempos, a lei da renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais.
A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos, e não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam ao companheirismo de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, exercer a justiça e aceitá-la, acima de toda preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Achei interessante. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Não é todo mundo que dá continuidade. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. É interessante, eu estava agora com meus filhos numa feira que teve aqui em Maricá, hoje, dia 31, uma feira de automóveis modificados, de vários tipos, automóveis antigos. E meu filho adora, né? Meu filho adora carro. A minha filha já não queria ir. E foi feito todo um processo de convencimento para que ela saísse de casa. E ela acabou gostando. Depois levei eles para comer um sanduíche, tomar um sorvete. Meu filho, obviamente, ficou animadíssimo. Cada carro que ele via, ele gosta dos carros antigos, ele fica deslumbrado com aquilo. Ele gosta verdadeiramente dos modelos antigos. No meu caso, eu sempre gostei de carro, sempre fui apaixonado por carro. Gosto. Acho bacana. Mas sabe quando aquilo eram centenas de carros? Pessoas entusiasmadas, fazendo suas barracas, e muita gente bebendo. Aquilo é como se não me fizesse no mundo mais, não me entusiasmasse tanto com aquelas coisas. Eu fico pensando, daqui a algumas décadas, tudo aquilo ali virou pó. São raríssimos, né? E as pessoas sempre muito apegadas àquilo ali. Não estou criticando, não. Eu acho que tudo no mundo com equilíbrio, aquilo gera emprego, aquilo gera entusiasmo, enfim. Admiro quem gosta. Eu nem gostava. Mas hoje eu não... O sentido que eu vejo naquilo ali não é... Hoje o carro para mim é um utilitário, é um objeto que serve para deslocar de um lugar para o outro. Mas tem gente que faz ali uma vida, se dedicando àquele carro. Isso não deixa de ser uma mudança muito forte, interna na vida. É lógico que eu ainda tenho outras manias, outros hábitos, até nocivos. Quem sou eu? Senão o que eu estaria fazendo aqui nessa terra? Mas, e há que se tomar um cuidado, porque essas coisas na vida que geram desânimo nas coisas do mundo, isso é uma coisa do mundo.
né? Se você for perder o entusiasmo em tudo, né? E antes eu era entusiasmado, hoje é como se a minha vida fosse tendo essa modificação, né? Fosse sofrendo essa modificação por coisas que não tem tanto sentido assim, né? Talvez seja um processo de mudança, talvez. Peço nesse instante a fluidificação dessa água, que ela receba o remédio necessário de que preciso de acordo com meus merecimentos. Assim também peço que esse evangelho chegue à casa das pessoas que eu mentalizo, suas energias, seu campo de limpeza. É fundamental. Na casa dessas pessoas, essa limpeza, essa fluidificação de água. É uma ótima oportunidade para que seus lares, suas mentes sejam limpos. Um instante tão rápido. Vamos ao dia 31 do livro 24 horas por dia. Aqui está um pedaço do livro, 31 de maio. Meditação para o dia. A oração pode ser de muitos tipos, mas seja qual for, a oração é a ligação da alma e da mente com Deus. Assim, se a oração é apenas um relance de fé, um olhar ou uma palavra de amor, ou apenas um sentimento de confiança na bondade e o propósito do universo, ainda assim o resultado dessa oração é somado à força para enfrentar todas as tentações e vencê-las. Mesmo que não seja nenhuma súplica, toda a reserva de força necessária é garantida. Porque a alma, estando ligada e unida a Deus, recebe dele toda a ajuda espiritual de que precisa. A alma, quando está em seu corpo humano, ainda precisa de coisas que pertencem à sua morada celestial. Oração. Rogo para que eu possa aprender a rezar. Rogo para que eu fique ligado à mente e à vontade de Deus através da oração. Essa ligação é fundamental para nós aqui desse mundo. Ligado a Deus, ligado a algo superior, mais forte do que nós. Alguma coisa existe mais forte do que nós. Não precisa ser Deus. Eu quero que esse evangelho se estenda a mais pessoas, até aqueles que não acreditam, e tem muita gente que não acredita. Me parece que cada vez mais no mundo há uma descrença, um poder maior, em função do mundo estar como está. Só que as pessoas esquecem que o mundo está como está, tirando a parte bela do mundo, porque essas pessoas parecem que não observam o universo, não observam a natureza, não observam a beleza deste mundo, acham que isso é tudo obra do acaso, que o mundo foi progredindo, nada disso foi, ninguém fez. As pessoas observam as coisas ruins. Se Deus existe, por que tanta diferença entre as pessoas? Por que uns nascem com tudo, outros nascem sem nada, uns nascem completos, outros incompletos? Quem disse que é incompleto? Quem disse que os que nascem com mais não são testados ou não são de merecimentos? Na escola da vida, nas escolas das vidas, como eu acredito,
nas reencarnações ou nas várias vidas que temos, precisamos passar, inclusive, com merecimento ou sem merecimento, por vários tipos de aprendizados. Na escola nós temos várias matérias, em várias séries. Assim é a vida, precisamos passar por vários experimentos para nos tornarmos seres completos. Esse é o meu pensamento, tá? Eu não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Apenas a maneira como eu assim entendo. Eu peço que nossa noite de hoje seja uma boa noite, um bom descanso, merecido descanso. Agradeço pelos meus filhos estarem comigo em passeio. Agradeço pelo dia de hoje. Que esta semana seja uma boa semana de trabalho, de estudo, de descanso, de meditação, de oração, por onde nós estivermos, em casa, nas ruas, nas estradas, nas escolas, nos trabalhos, nas terapias. E fica estabelecido o próximo evangelho para domingo. Domingo é o primeiro domingo do mês de junho. Será o primeiro evangelho. Já é um evangelho um pouco diferente. Esse evangelho será feito aqui às 6 horas da manhã, para dar tempo de gravar e ainda durante o dia ir para a internet, para o YouTube. Eu tenho uma ideia de fazer esse evangelho ao vivo, mas por enquanto ainda vai continuar assim, gravado e posteriormente colocado na internet. E aqueles irmãos que vieram trazidos aqui para assistir, para ouvir essas leituras, que por um acaso foram atraídos pela luz, foram convidados para vir até aqui, que estão desencarnados, que estão perdidos, à busca de uma ajuda, aproveita essa grande oportunidade com todos esses irmãos de luz que se fazem presentes, nossos antepassados. Acompanhe esses irmãos, essas irmãs para seus tratamentos. Esse mundo não pertence mais a vocês. Se por acaso algum irmão ainda com pouca luz estiver dando interferência aqui em casa, na casa das pessoas que eu mentalizo, por favor, aproveite essa oportunidade. O lugar de vocês já não é mais aqui. Aos irmãos de luz, obrigado. Às irmãs de luz, obrigado por participarem deste evangelho de limpeza, de desobsessão, de autoconhecimento. E assim, peço a permissão para encerrar esse trabalho do dia de hoje. Graças a Deus